Papo Mix Carreira, um guia para sua vida profissional com Alexandre Slivnik. E se eu te perguntasse, você tem confiança profissional? Talvez, eu tenho certeza. Agora eu não tô mais muito confiante se a resposta vai ser sim ou não de bate-pronto, assim. Mas no dia a dia, a confiança profissional tá ligada a diversos comportamentos que a gente vai conversar a partir de agora aqui nesse Papo Mix Carreira com Alexandre Slivnik. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Ale? Tudo bem, grande Gerson. Prazer falar com você. Estamos aqui com mais um podcast Papo Mix Carreira. Hoje com um assunto muito especial, né? Afinal, confiança, aquilo que pode impulsionar o seu sucesso. Vamos falar bastante sobre isso, como você pode usar a confiança a seu favor sem ter o excesso de confiança. Excesso de confiança atrapalha, Ale? Já introduzindo o assunto? Na minha percepção, o excesso de confiança atrapalha porque pode causar cegueira. O que eu quero dizer com isso? Claro que profissionais autoconfiantes são profissionais que, de uma certa forma, eles têm uma maior tendência a encontrar o seu objetivo de forma mais rápida. Porém, uma autoconfiança em excesso pode derrubar o profissional. Afinal, a autoconfiança leva ao sucesso, mas é a preparação que leva à autoconfiança. Então a gente precisa ter pé no chão e se preparar para ter uma autoconfiança na medida certa, porque senão pode dar um sério problema. É verdade. Bom, mas a confiança em si, ela é bastante importante para a gente executar o nosso trabalho e tal. É importante ter confiança. Como que a gente desenvolve isso de uma maneira boa? Pois é, né? A gente precisa entender primeiro que nós somos seres únicos, nós somos seres incomparáveis, nós somos seres insubstituíveis. Pera lá, Alexandre, você tá dizendo que eu sou insubstituível? É verdade. Por mais que a sua função no trabalho você possa ser substituído, você possa ser substituída, eu preciso entender que você é único. Nós temos nossas digitais são únicas. Então, a partir desse pressuposto que nós somos únicos, nós precisamos entender que nós temos algo a acrescentar. Então essa confiança que você precisa ter primeiro para que outros tenham confiança em você. Se você não confiar em você, pode ter certeza que ninguém vai confiar. E a melhor forma de você buscar essa autoconfiança é você buscar o autoconhecimento. Ou seja, você precisa entender como que você reage às situações, você precisa entender as suas forças, as suas fraquezas. A gente já falou isso no Papo Mix em alguns episódios anteriores. Então você precisa entender quem você é no mundo. Mas primeiro, saiba, você é sim um ser insubstituível. Aliás, eu tenho daqui a pouco um teste pra gente fazer aqui com todos os nossos ouvintes, grande Gerson. Teste, a gente gosta de teste, a gente gosta de história, mas então daqui a pouco a gente faz isso aí. Eu tô pensando aqui, nada melhor do que dominar o assunto. Você como palestrante, né, Ale, precisa ter confiança, né? Quando você sabe do que você tá falando, e aí é o que determina ali o sucesso da coisa, não é? Mas é óbvio, sem dúvida nenhuma, quando você domina o assunto, isso gera confiança. Mas para isso você precisa preparar. Como eu disse, a autoconfiança leva ao sucesso, mas é a preparação que leva à autoconfiança. Então, para isso, você precisa ter abertura para aprender coisas novas. Hoje em dia, o que eu vejo, eu quero trazer uma reflexão para todos nós aqui, o poder das redes sociais para destruir a sua confiança. Por quê? Porque na rede social, muitas vezes a gente se compara com outras pessoas. A gente compara o nosso palco com o palco das outras pessoas. Nossa, essa pessoa tá viajando para as Maldivas, eu não consigo ir para as Maldivas. E aí nós acabamos minando a nossa autoconfiança. Então, primeiro, você precisa parar com essa mania de querer comparar, porque eu tenho certeza absoluta que a outra pessoa, o que ela tá postando é o palco dela, mas os bastidores nem sempre a pessoa posta. Então você precisa comparar o seu palco com o palco da pessoa, mas ao mesmo tempo não se deixe enganar dizendo, puxa, o outro conseguiu uma promoção e eu não consegui, o outro tem um salário melhor do que o meu e eu não consegui. Prepare-se para atingir o seu sucesso profissional e saiba que quanto mais altruísta você for, quanto mais ajudar as outras pessoas, mais você vai se sentir confiante para crescer na sua carreira e crescer na empresa que você trabalha. Essa questão do sucesso eu acho uma coisa muito interessante, porque o sucesso, ele é relativo, né? Pode ser diferente para mim, diferente para você, né? E eu já vi muitas pessoas falando que essa coisa da rede social, essa coisa de comparar, como você disse, eu tô comparando meu sucesso com o seu, dentro das redes sociais,
destrói psicologicamente muita gente, né? E isso é uma pena, né? Porque eu vejo o que aconteceu recentemente, né? As redes sociais, pelo menos o WhatsApp, Instagram, Facebook, ficaram fora do ar durante 6 ou 7 horas. Eu confesso pra vocês que eu senti falta do WhatsApp, porque o uso é uma ferramenta de trabalho, mas eu amei não ficar nas redes sociais por 6, 7 horas. Porque naquele momento eu pude refletir sobre a minha vida e não pela vida dos outros. O que acontece nas redes sociais? De uma certa forma, o sucesso das redes sociais, ele vem por quê? Porque você vai julgando a todo momento a vida do outro. É como se fosse um grande reality show que você todos os dias, todas as horas, a cada minuto tem que ver o que a outra pessoa está fazendo. E isso, de uma certa forma, é prejudicial pro mundo do trabalho. Se torna uma competição, né? Se torna uma competição. Exatamente, se torna uma competição. Eu quero ter mais seguidores. Tanto é que o Instagram, por exemplo, ele fez alguns testes de tirar o número, né? Para que você não podia mais ver quantas curtidas e tudo mais. Por quê? Porque isso acaba levando algumas pessoas à depressão. Tal pessoa tem mais seguidores do que eu. Essa foto não deu tantas curtidas que eu queria. E aí você perde um pouco a sua essência de querer compartilhar aquilo que você pensa, simplesmente para buscar os caçadores de cliques. E aí vem as tais fake news e coisas que nem sempre são benéficas para as pessoas. Pois né? é. Tem muita gente questionando esse modo de agir também das redes sociais, o algoritmo em si, quando é muito forçado pro lado comercial, mas a gente pode se prejudicar entrando nesse jogo, né? Porque nas redes sociais as pessoas tendem a mostrar só o que é bom, né? Então a gente pode perder a noção de que aquela pessoa é um ser humano como nós, como qualquer um. Pois né? É engraçado, eu tô fazendo uma reflexão agora com o que você tá falando, Gerson, e eu lembrei da música do Tom Jobim, a música Wave, que ela diz o seguinte, né? É impossível ser feliz sozinho. O que eu acredito boa essa frase. É impossível ser feliz sozinho. E de uma certa forma, a rede social, ela pode impulsionar a sua felicidade, mas pode levar você pro buraco. Por quê? Você não pode ser dependente dos aplausos que vêm da rede social. E aliás, inclusive a gente pode falar sobre isso num próximo podcast, para falar sobre o ego, o quanto isso pode ser prejudicial para as pessoas, aqueles que só dependem dos aplausos. E a rede social... E aí se tornar refém da coisa, né? Exatamente. A partir do momento que você se torna refém daquilo, você obviamente perde a sua autoconfiança. Puxa, eu só tive 10 likes, ontem eu tive 100. E isso acaba minando essa autoconfiança que é tão importante pro dia a dia profissional. Agora, é importante as organizações também oferecerem essa confiança pros colaboradores? Com certeza. É papel das organizações e principalmente dos líderes fazerem com que os seus colaboradores sejam autoconfiantes. E eu percebi e estudei bastante nesses últimos 18, 19 meses de pandemia que as organizações elas precisam trabalhar mais com o amor. E eu fiz um acrônimo da palavra amor para tentar fazer um paralelo com autoconfiança. O que eu quero dizer com esse acrônimo amor? Primeiro que eu preciso ter o A de adaptar. Para eu ser mais confiante, eu preciso me adaptar às novas realidades. O mundo muda diariamente e se eu não me adapto às mudanças, eu perco a confiança. Por quê? Aquela competência ou aquilo que eu fazia 2 anos atrás, talvez não sirva mais para fazer o que eu faço hoje. Então eu preciso sim usar o A de adaptar. E aí eu venho pro M de mover. E aqui eu quero trazer uma reflexão que quem trouxe primeiro foi o grande amigo e filósofo Mário Sérgio Cortella, que ele fala sobre a banda Rolling Stones, né? Que ele diz o seguinte: o significado de Rolling Stones é de pedras rolantes. E ele diz que pedras rolantes não criam musgo. Eu adoro essa reflexão. Pedras rolantes não criam musgo. O que isso quer dizer? Rolling Stones é uma banda de rock que faz sucesso há décadas. E por quê? Porque na sua essência tem o significado de uma pedra rolante. Uma pedra parada no asfalto, ela vai gerando musgo, ela vai ficando velha. Uma pedra rolante, ela nunca para no tempo. Então o M de mover. O O é de ousar. As pessoas autoconfiantes, elas ousam. E hoje no mundo corporativo, se você não ousar, você não cresce. Todas as empresas, vamos ver, a empresa mais valiosa do mundo, perdão, a Apple, ela ousa, ela inova, e a inovação vem através da ousadia. Então se você quer crescer na sua carreira, pegue a sua confiança e ouse e faça projetos novos. E por último, que é o R, né, do nosso acrônimo amor, é
ressignificar. O que eu falo de ressignificar? Bom, hoje em dia a gente convive com uma pandemia. Por mais que venham vacinas, por mais que venham remédios, é uma realidade que nós já vivemos há quase 2 anos. E vamos continuar vivendo. Então eu preciso ressignificar as relações de trabalho, ressignificar o modo de aprender. Antigamente nós aprendíamos na sala de aula, hoje a gente aprende através da internet. Então eu preciso ressignificar as formas que eu faço as coisas. Por quê? Com o acrônimo AMOR eu tenho mais autoconfiança e consigo me adaptar à nova realidade. Muito bom. E eu acho que essa palavra amor é muito interessante porque ela tá ligada à palavra empatia, né? Que os gestores podem ter, até mesmo os colaboradores, né? E quando falta confiança pra gente, a gente poderia dizer que falta de confiança é medo de compartilhar a fraqueza, e seria interessante a gente ter essa coisa compartilhada entre os times para gerar, entre as pessoas, né, dentro de um time, para gerar confiança. É interessante, Gerson, pensar nisso, porque a empatia para mim é uma competência fundamental para qualquer profissional de sucesso. É bem atual, né? Exato, e ela é atual e importante. Por quê? Porque empatia é quando você entende a necessidade do outro, quando você enxerga o mundo a partir dos olhos do outro. E isso tem a ver com humildade. Por quê? Aí você falou uma palavra fundamental, né? Puxa, eu não posso demonstrar minhas fraquezas. Não, muito pelo contrário. Todos nós temos fraquezas. Todos nós temos forças. O mais importante não é não demonstrar suas fraquezas. É você assumir que você tem aquelas fraquezas, mas colocar pra fora as suas forças. Então a sua autoconfiança, a partir do momento... Isso falava-se muito no passado, hoje não mais, mas você precisa ver quais são suas forças e suas fraquezas e estudar para fortalecer suas fraquezas. Não mais, isso ficou no passado. Agora já fala-se muito em esqueça suas fraquezas e fortaleça ainda mais aquilo que você tem de bom. Porque quanto melhor você for naquilo que você faz, mais confiança você vai ter. Eu vou dar um exemplo. Eu sou péssimo em matemática. Eu sou péssimo em contabilidade. Eu adoro falar em público. Eu adoro estudar, dar palestras. Eu adoro entender de gente. Então o que eu faço? Eu estudo todos os dias nos meus livros, assisto filmes, séries que são focadas naquilo que eu gosto. Porque se eu passasse 2-3 horas por dia para entender matemática, talvez eu estaria desperdiçando um tempo importante para fortalecer aquilo que eu já tenho de bom. Ali dá foco para onde você tem potência, né? Força. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim, quando você recebe o boletim do seu filho, você vê uma nota ali 9,5 em história e 2 em matemática, aí você foca no quê? Em dizer pra ele o quê? Pra melhorar o 2 da matemática ou dizer, caramba, a gente tem aqui um baita historiador aqui do 9,5? Tem a ver com isso? E eu lembro da minha época da escola, porque meu pai sempre dizia pra mim, meu pai sempre estudou sobre gestão de pessoas, ele foi diretor de empresa na área de treinamento, recursos humanos, e ele falava pra mim, Ale, o que eu quero que você passe de ano, se você tiver naquelas matérias que você não tem tanta força, se você passar de ano na média eu vou estar feliz, mas naquelas matérias que você é apaixonado, que você gosta de estudar, que você se interessa, você tem que tirar nota máxima, mas não é também o final do mundo se você tirar nota ruim. Eu nunca fui aquele aluno de tirar notas 10 a todo momento, mas ao mesmo tempo o meu pai tinha essa clareza que a partir do momento que você foca naquilo que você é bom, você fortalece as suas competências, porque não há no mundo nenhum ser humano que é bom em tudo. Nós temos sim algumas forças e algumas fraquezas. O que a gente precisa é ter essa autoconsciência para saber o que a gente é bom, o que a gente é ruim. É só ver um jogador de futebol. Muito provavelmente o Messi, por exemplo, eu vou dar um exemplo, talvez ele... Eu pensei nele, Ale. Pois é, ele é pra mim o melhor jogador que eu vi jogar da minha época. Claro, a gente sabe que o Pelé é rei do futebol, mas eu peguei o finalzinho do Pelé, eu não vi o Pelé no auge. O Messi é um grande exemplo. Ele, por exemplo, é tímido, ele, por exemplo, não gosta de falar em público. Imagina ele dando uma palestra, por exemplo. Talvez ele não tenha essas competências, mas dentro do campo, talvez ele seja um dos principais ou dos 3 principais jogadores de futebol. Por quê? Porque ele tem um talento que foi desenvolvido, porque talvez viram nele desde criança que ele tinha essa competência. Ele é diferenciado, né? Dizem que o Cristiano Ronaldo trabalha isso no esforço.
Pois é, eu amo futebol, né? E eu vejo, né, o Cristiano Ronaldo, que ele se alimenta bem, até teve um episódio recentemente sobre aquela marca de refrigerante, né, que ele tirou da frente. E o que acontece, né? A diferença entre Messi e Cristiano Ronaldo pra mim. Isso é engraçado, é bom a gente discutir. Aliás, produção, Babi, talvez seja um bom tema aí pra gente falar no próximo podcast, hein? Sobre a diferença do talento e quando você constrói a competência. Na minha percepção, o Messi tem talento. É claro que ele treina, é claro que ele construiu, ele lapidou o seu talento, mas definitivamente o Cristiano Ronaldo, ele construiu isso.